Pode ser que dentro do nosso sistema solar esteja uma nave ou uma sonda alienígena de 20 quilômetros de diâmetro. Observe essa imagem aqui. Essa imagem é do cometa 3I Atlas. Ou talvez não seja, ou talvez não seja um cometa. O que mais chama a atenção, meus amigos, é que, não sou eu que estou dizendo, são muitos professores, está aumentando o número de professores, de astrofísicos, inclusive astrofísicos renomados, entre eles o próprio Avi Loeb, físico teórico. Professores de Harvard estão acreditando que o cometa 3I Atlas possa ser uma sonda alienígena, por diversos fatores. Uma delas é que ele ainda não está apresentando um coma, ou seja, um desprendimento dos gases. O coma desse cometa era para estar muito maior, tendo em vista a posição que ele está. Segundo fator, esse objeto está apresentando uma manobra igual o Oumuamua. Ele não está obedecendo, falando de uma forma bem objetiva, às leis da nossa física, as leis gravitacionais da física. Ou seja, a influência gravitacional gigantesca de Júpiter e do Sol está sendo obsoleta. Esse objeto não está se comportando mediante a ação gravitacional do Sol e de Júpiter. Ele está alterando de velocidade. Outro fator, ele está apresentando 5 graus a partir do plano da eclíptica. O que é o plano da eclíptica? Temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, os planetas, eles orbitam ao redor da nossa estrela, do Sol. É como se fosse em cima de um prato, em cima de uma mesa. Esse é o plano da eclíptica. E esse objeto ele está vindo praticamente no mesmo plano, assim, com só apenas 5 graus de diferença. Então, essa é uma chance para ser um cometa ou asteroide, geralmente possui órbitas muito inclinadas, de 15 graus, 60 graus, 90 graus, não é? Mas nesse caso ele está vindo assim. E aí, claro, está repercutindo muito no meio científico. Tá? Eu vou passar todas as informações para vocês. E é muito importante o seu like, o seu joinha e também o seu compartilhamento. E coloque os comentários, inclusive. O que vocês acham que essa coisa é apenas um cometa? Os astrofísicos estão exagerando? Então coloque nos comentários o seu parecer. Mais uma coisa eu digo para vocês. Eu até acredito que pode. Eu no início eu estava achando que era apenas um cometa. Mas como que agora astrofísicos e professores de Harvard estão considerando a possibilidade de ser uma sonda extraterrestre, então eu já fico com a pulga atrás da orelha. Inclusive vou continuar investigando essa situação. Harvard analisa o objeto no sistema solar como uma suposta sonda alienígena, ou seja, talvez pode ser apenas uma sonda, mas o que chama atenção é o tamanho. Outra coisa, o tamanho dele também chama atenção, porque embora que no espaço existam objetos até maiores do que 20 km, pedaços de rochas muito maiores, mas detectados com esse tamanho, isso é muito raro. Então pode ser uma super sonda. É que eu digo para vocês, meus amigos, como astrônomo, a quantidade, eu vejo que até já mostrei meu parecer aqui com vocês, e eu sei muito bem que a possibilidade de ter vida fora do planeta é algo muito grande, tendo em vista a lei da probabilidade matemática. 400 bilhões de estrelas, só na nossa galáxia, 40 bilhões de estrelas são como o nosso Sol, propício à vida. 40 bilhões de sóis, igual ao nosso Sol. Então vamos botar pelo menos 10 bilhões de sistemas solares igual ao nosso. E é matemática. E talvez podem ser que existam civilizações mais antigas, Provavelmente, quanto mais antigo, mais sabedoria, mais tecnologia. Talvez até com capacidade para colonizar a espécie humana. Então por isso que já tem gente preocupada.
Vocês entenderam agora? O cometa interestelar 3I Atlas levanta suspeitas por trajetória incomum e aceleração não explicada. O estudo propõe que é uma origem artificial. Isso aqui é uma bomba, tá? Isso é grave. A matéria, dia 24/7/2025, site Metrópolis. Isso está bombando nas redes sociais, tá? Matérias aí de horas atrás. Um cometa vindo de fora do sistema solar tem mobilizado astrônomos em diversos países. É o terceiro objeto interestelar detectado na história a atravessar nosso sistema planetário. O 3I Atlas foi detectado em 1º de julho e motivou a publicação de uma série de artigos sobre sua origem misteriosa. Um deles, escrito por pesquisadores da Universidade de Harvard, chamou a atenção sugerindo uma hipótese muito controversa, a de que o cometa possa se tratar de uma tecnologia extraterrestre. O artigo científico, com muitas suposições, foi publicado em 16 de julho, em pré-edição, ou seja, ainda sem a revisão de outros astrônomos. A hipótese, embora classificada como um exercício filosófico pelos pesquisadores, foi analisado por professores do Departamento de Astronomia de Harvard em uma série de suposições de como proceder. Em 12 páginas, eles trabalham sobre qual seria o protocolo para lidar com o objeto e apontam evidências de que ele pode ser uma sonda informal extraterrestre, o que eu disse. Então já tem muita gente aí preocupada, porque se porventura for algo artificial, for uma sonda extraterrestre, então isso demonstra aí que muitas civilizações no espaço são avançadas, muito mais avançadas tecnologicamente do que a espécie humana. Tá? Então isso coloca aí vamos dizer assim, a espécie humana em ameaça, vamos dizer. A órbita favorece a hipótese de autonomia. O texto aponta que as características do 3I Atlas são tão improváveis que não podem ser ignoradas como suspeitas. O cometa apresenta uma órbita que o levará a passar próximo de Marte, Vênus e Júpiter. A chance estatística de essa aproximação ocorrer de forma espontânea é inferior a 0,005%. Segundo os autores, essa rota facilitaria a observação dos planetas e, teoricamente, até o lançamento de sondas. Então o estudo diz aqui que ele vai passar muito próximo, né, quando estiver dentro do sistema solar, muito próximo de Marte, Vênus e Júpiter. E isso é muita coincidência, porque vai dar, se esse objeto for algo artificial, para estudar esses 3 planetas. Isso não teria sido um acaso, entenderam? Considerando isso, os autores sugerem que a baixa inclinação da órbita do cometa em relação ao plano representa outro elemento em comum. Com esse posicionamento, o objeto teria mais facilidade para acessar planetas sem ser detectado com antecedência. Incrível, né? Além disso, o 3I Atlas ficará temporariamente escondido atrás do Sol do ponto de vista da Terra em outubro. Esse período coincidiria com a melhor janela para realizar manobras de desaceleração, segundo cálculos apresentados que propõem que ele possa ser uma sonda com inteligência própria. Os cientistas sugerem que o objeto poderia realizar uma manobra reversa na órbita do Sol, uma técnica para ganho de velocidade. Sinais de aceleração não explicada, diz Harvard. Entre os pontos destacados está uma aceleração não gravitacional, medida no 3I Atlas. Isso significa que o objeto muda de velocidade de forma que não pode ser explicada apenas pela atração do Sol ou dos planetas. Essa aceleração seria semelhante à detectada no Oumuamua, outro objeto interestelar registrado em 2017. Então ele teria que obedecer à curvatura do espaço-tempo do planeta Júpiter, vamos dizer que dos astros mais pesados aqui no sistema solar é o Sol e Júpiter, né? Então esse objeto ele teria que ser influenciado pela órbita de Júpiter e pela gravidade do Sol. Isso não está acontecendo. É como se ele tivesse a sua própria aceleração, porque o objeto, quando ele é um objeto natural, ele vai obedecer às regras da física, porque não adianta. A natureza não funciona com regras, com leis. E esse objeto está desprezando essas leis. Ele está alternando de velocidade.
No caso atual, a ausência de sinais típicos de cometas, como a emissão de gases, torna a explicação convencional de desintegração do cometa menos provável. Já era para ele estar desintegrando e não está acontecendo. Porque conforme ele vai desintegrando, porque ele vai se aproximando do Sol, né? Então ele vai recebendo mais calor, mais radiação, então a lógica é ele começar a evaporar, né, os gases, a derreter o gelo. Então a cauda vai aumentando, vai formando um coma, ele vai ficando mais brilhante. Isso ainda não está acontecendo. Os pesquisadores também simularam a possibilidade de objetos usar velas solares, tecnologia já conhecida em estudos de propulsão espacial. Uma estrutura com essas características poderia explicar a aceleração e a trajetória observadas até agora. Como o cometa se aproxima de planetas? Com cerca de 20 km de diâmetro, o 3I Atlas é significativamente maior que seus antecessores. O primeiro objeto interestelar observado foi o Oumuamua, seguido pelo Borisov em 2019. Ambos causaram debate, mas nenhum deles apresentou o mesmo conjunto de coincidências. Então esse objeto está mais enigmático do que o Borisov e também o Oumuamua. Para essa coisa vir de Alpha Centauri pouco custa. Talvez essa coisa está vindo de Alpha Centauri. Alpha Centauri, né, está praticamente 3 anos-luz de distância daqui do nosso sistema solar. É a estrela mais próxima da gente. Tá? Essa coisa pode estar vindo de lá, que não garante que tenha vida em Alpha Centauri. Cálculos feitos por softwares de trajetória espacial indicam que o cometa poderia atingir Vênus, Marte ou Júpiter com mudanças mínimas de velocidade. E para a Terra, porém a manobra exigiria mais energia, ainda assim há projeções de que o objeto possa entrar na órbita da Terra até o final de novembro e o início de dezembro de 2025, o que seria uma chance muito remota. Caso consideremos que essa aceleração dele não seja voluntária. E se for uma nave alienígena, o que fazer? As estimativas dos astrônomos de Harvard levantam especulações sobre possíveis objetivos do cometa. Caso seja uma tecnologia alienígena, o artigo considera 2 hipóteses. Uma, aproximação com fins pacíficos ou uma estratégia ofensiva. Primeiro você sonda. Sonda. Será que naquele sistema solar tem vida? Então vamos mandar uma sonda para lá. Então pode ser que essa sonda demore muito tempo para chegar aqui. Então detectando vida, porque a intenção dessa sonda, dessa suposta sonda, é estudar o sistema solar interior. É isso que os astrofísicos disseram, tá? Eu estou traduzindo para vocês. Porque, claro, sabe-se muito bem que para ter vida tem que ser geralmente dos planetas, né, vamos dizer, telúricos. A zona habitável. Então ele foi enviado para a zona habitável, para estudar a zona habitável. É isso que os astrofísicos estão pensando. Ele foi enviado, essa sonda pode ter sido enviada para estudar os planetas propícios à vida, que é a zona habitável. E aí, dependendo se encontrar vida ou não, aí primeiro vai ser o que? A visualização, a detecção. E o próximo passo seria naves de exploração. É isso que eles estão tentando dizer. Para quem sabe ler, pingo é letra. Nesse segundo caso, o estudo sugere que o Atlas poderia estar explorando ou chamando o paradoxo da floresta escura, em que civilizações avançadas evitam contato com outras para preservar a própria segurança, mas monitoram seus avanços. Pesquisadores tranquilizam, porém sinalizando que a possibilidade de origem artificial não é mais provável. Embora a hipótese tecnológica seja provável, os cálculos apresentados aqui podem ser úteis para futuras análises de objetos interestelares, afirmam os autores. Os pesquisadores destacam que as observações ao longo dos próximos meses devem ajudar a esclarecer a natureza do 3I Atlas. Se confirmado como antinatural, ele pode se tornar o primeiro artefato interestelar detectado pela humanidade. Muito interessante aí o estudo, né, que estão fazendo. E até mesmo o Avi Loeb, físico, estou passando fotos dele aqui, ele também está confirmando, para ele está quase que convicto que é uma estrutura não natural, mas ainda é menos provável, tá? Mais provável que seja algo natural. Mas tem pessoas, né, já se vem prevenindo, né? Astrofísicos se prevenindo,
que talvez pode ser uma civilização igual a nossa tentando descobrir vida, se há vida em outros mundos, tá? Mas tá, todo mundo deu com a baba de molho. Mas coloque nos comentários o que vocês acham. Eu vou continuar batendo essa tecla aí, tá? Agora, com diversos astrofísicos com a pulga atrás da orelha, até então eu não estava apoiando muito essa ideia, né? Mas agora já estou observando isso daí com outros olhos. Então coloque nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Até mais e até as próximas informações. É que eu digo, né? Transição planetária, meus amigos, é isso. Transição planetária é isso. Tá? Não é apenas eventos climáticos extremos, mas é eventos astronômicos, ufológicos, tudo junto. Então, o Apocalipse ele não significa destruição, vamos dizer. O Apocalipse ele significa revelações, coisas que estão escondidas. Quem conhece bem a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, esse é o significado de Apocalipse, revelações.